Graça e paz da parte do nosso bom Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui fala o vosso irmão Gabriel Estevão, a partir de Angola, Luanda, a capital de Angola, em África. Nós estamos cá para falarmos da maravilhosa graça libertadora em Cristo Jesus. Como Deus nos resgatou. Estamos aqui para contar a nossa experiência de vida. O testemunho sempre é contado em 3 partes. A primeira parte é antes do nosso encontro com Cristo, antes de nos tornarmos cristãos, ou antes do batismo, antes do primeiro encontro com Cristo, que é chamado o processo da justificação em Cristo Jesus. E a segunda parte é o momento depois, o momento do encontro com Cristo. O momento do encontro com Cristo, e depois a terceira parte é depois a vida depois do nosso encontro com Cristo. Então assim é contada uma história. E nós estamos aqui para contar a nossa história de vida, o nosso testemunho, como Paulo dizia. Eu não me envergonho de falar do amor de Cristo, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é dela onde há salvação para toda a humanidade. Então não me envergonho também de falar da minha experiência pessoal, daquilo que Deus fez na minha vida. Acreditar ou não, é minha experiência pessoal com Deus. São evidências que meus olhos viram e meus ouvidos ouviram. Assim como João descreve em 1 de João capítulo 1, versos 1 a 5. Ele dizia: aquilo que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Para quê? Para que tenhamos comunhão uns com os outros. É dos testemunhos que nos aumenta, às vezes, a nossa fé em Cristo Jesus. Se ele viu Deus, então também, se ele viu, é real para ele, é porque Deus existe. Para nós acreditarmos em alguma coisa, o ser humano atualmente, principalmente o ser humano hoje, que usa muito a filosofia, usa muito a lógica, o pai da filosofia moderna, chamada René Descartes, ele dizia: primeiro devemos desconfiar, ninguém confia na primeira instância a uma pessoa que não conhece. Então, primeira coisa é desconfiar de tudo ao seu redor antes de você voltar a confiar. Assim também, nós temos, como Paulo fala em Hebreus capítulo 12, nós temos uma nuvem de testemunhas. Nós temos uma nuvem de testemunhas. Por isso que os crentes acreditam, não porque eles acreditam do nada. Não é porque não têm evidências, mas eles acreditam porque têm evidências. E nós temos testemunhas como nuvem para nos ajudar a crescer a nossa fé. Ninguém pode acreditar, e a fé não é cega, a fé é convicta. E a fé convicta, ele acredita, ele crê em evidências. Eu não posso acreditar em alguma coisa que eu não tenho a certeza. Eu tenho que acreditar em alguma coisa que tem evidência. Então, a nossa fé está baseada em evidência. E eu estou aqui para testificar aos nossos irmãos aquilo que Deus fez na minha vida. Que Deus continue a nos abençoar nesta caminhada nossa, nessa jornada cristã. Que Deus continue a nos abençoar. Mas antes de tudo, antes de nós começarmos com a nossa narração, vamos falar com o Papai do Céu. Senhor Jeová, nosso Deus, nosso Criador, nosso Redentor, louvado e exaltado seja teu nome. Neste momento, rogamos a presença do seu Santo Espírito, que possa nos acompanhar nesta narração, que seja glorificado o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Certa vez Jesus disse, em São João capítulo 3, versos 14 a 15, ele diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado. E quando ele for levantado, atrairei todos para si mesmo. Então, quando nós testificamos da graça de Cristo, nós estamos a falar de Cristo, aquilo que Deus fez na minha vida, aquilo que Cristo fez na minha vida e pode fazer também para a sua vida. Deus fez na minha vida, também pode fazer para a sua vida. E esse mesmo Deus que fez na minha vida, pode fazer na tua vida. E glorificado é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para nós começarmos com a nossa história, vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios capítulo 6, versos 12, que diz o seguinte: a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra a carne e o sangue,
mas sim a nossa luta é contra as potestades, é contra os poderes das trevas, é contra os príncipes deste mundo, nos lugares celestes. É só para dizer que a nossa luta não é contra a carne. A grande batalha como tema final, a grande batalha final, nós é real. E a grande batalha começa com a nossa mente. Ou a grande batalha decorre-se na nossa mente. A nossa mente é o campo de batalha entre o bem e o mal. O campo de batalha entre o bem e o mal é na tua e na minha mente. Acreditar ou não, Deus usa meios e métodos para convencer o ser humano a aceitar a sua salvação pela fé em Cristo Jesus. Por outro lado também, Satanás e os seus demônios também usam meios e métodos para convencer, para persuadir, para hipnotizar as pessoas a acreditar no seu sistema falso de adoração. Deus usa homens. Deus usa homens que chamados agentes ativos e passivos. Assim também, no outro lado, Satanás também usa agentes, usa pessoas. E esses agentes podem ser ativos e passivos. Agentes ativos são aqueles que conhecem, que estão convictos. Por exemplo, um cristão, um pastor, um teólogo, um ancião, um jovem consagrado a Deus. Ele é um agente ativo de Deus porque ele conhece a Deus. Ele conhece a Jesus e é amigo de Jesus. Então essa pessoa é uma pessoa ativa, é um agente ativo de Jesus, porque ele se conhece com Deus. É aquilo que Jesus disse: eu conheço as minhas ovelhas também, das minhas ovelhas eu sou conhecido. Isso é a realidade. Mas existem aquelas pessoas passivas que não conhecem a Deus de forma convicta, mas eles testificam da maravilhosa graça de Deus. Eles falam de Deus, falam do Criador, mesmo não conhecendo taxativamente, mesmo não tendo comunhão pessoal com Ele, mas eles acreditam. E eu admiro até aquelas pessoas que nunca viram Jesus face a face, mas eles acreditam que Jesus é real, mesmo nunca tendo um encontro pessoal com Ele. Eu admiro esse tipo de pessoa, eu acredito. Que Deus abençoe-vos, Deus continue a vos abençoar. E também, do outro lado, Satanás também tem agentes ativos. Agentes ativos são pessoas que se entregaram ao serviço de Satanás e os seus demônios de forma ativa. Eles entram, comunicam-se com os espíritos, comunicam-se com Lúcifer, e eles recebem orientação, e eles também ensinam a outras pessoas, e essas pessoas implementam os meios e métodos para enganar as pessoas, para que as pessoas fiquem distraídas com meios de tecnologias, com meios em todas as áreas, em todas as gerações, independentemente de cada geração existente no nosso mundo. Satanás usou sempre homens. Desses homens, eu vou contar no outro lado. Talvez você só ouviu falar de um lado, você só está acostumado a ouvir a parte de Deus, está acostumado a ouvir somente dos profetas, dos apóstolos, dos pastores, a falar que Deus faz. Mas também nunca ouviste talvez falar do que Satanás faz, de que Satanás também tem agentes aqui na terra, que também se comunica diretamente, que também se falam. Satanás existe, é real, é um anjo real. E os anjos caídos, que são os demônios, também são reais. E eles também se comunicam com as pessoas. Eles dão instruções nas pessoas. E dessas pessoas, eu era um deles. Eu fui educado pelos anjos. Eu tive um encontro pessoal também com Lúcifer. Eu conversei diretamente com Satanás. Ele é um anjo real. Os anjos caídos também são mesmo reais. Acreditar ou não, isso são factos. Isso não vai mudar nada. Acreditar ou não, isso não vai mudar a verdade. Isso é uma verdade absoluta. E Satanás e os seus anjos não são como aqueles anjos, como a mídia mostra, como a mídia apresenta que ele tem chifre. Não, não, não. Satanás é um anjo bonito até hoje, nesse exato momento. E os anjos caídos também são reais e são bonitos. É só para dar um exemplo. Se eu via eles, os meus olhos eram abertos porque tinha olhos espirituais. Eles tinham aberto os meus olhos. É só para dizer isso. Estou a adiantar um pouquinho, hein? Não perca, hein? Esses são 3 capítulos. São 3 dias. Não perca. Às 2
as duas últimas. Esse é o primeiro, essa é a introdução. Ok? Então, meu nome é Gabriel Estevão, como dizia. Eu tive um encontro pessoal com Satanás, fui educado pelos anjos caídos e tive um encontro também pessoal com Jesus Cristo. Esse mesmo Jesus Cristo você acredita? Que você somente lê na Bíblia e ouve dos pastores. E tens a fé, tens a certeza. Você acredita que ele é real, porque você tem, Deus realizou evidências que ele existe na tua vida, ele mostrou para ti, mas você nunca viu com teus próprios olhos, olhos nus. Então é este que estou aqui para falar. Eu vi com meus próprios olhos e eu vi com meus próprios ouvidos o que ele falou para mim. Não perca essa oportunidade, não perca essa narração. Que Deus nos acompanhe e vamos começar. Meu nome é Gabriel Estevão. Eu nasci na província de Luanda, a capital de Angola, no município das Ingombotas, no bairro da Boa Vista, na rua Comandante Kimakienda. Esta é a minha narração. Mas antes da minha história, acontece que antes de mim existiam os meus antecedentes, que são os meus pais e os meus avós. O meu avô, nós somos da tribo Bakongo. A tribo Bakongo cá em Angola, em África, é uma tribo respeitada pela sua cultura, pela sua tradição. Por quê? Porque sempre que você fala, se eu estivesse no meio dos meus amigos, aqui angolanos, africanos, todos da mesma nacionalidade, do mesmo país, da mesma província, e eu dizer que eu sou Bakongo, na mente dele que vai vir, vocês são feiticeiros, vocês são da magia negra, vocês utilizam, porque a magia negra e branca, ou o feitiço, faz parte da nossa cultura. E é uma realidade para o mundo espiritual. Isso faz parte da espiritualidade. A espiritualidade faz parte da nossa cultura. E o meu avô, na época, ele era chamado Velho Bengo, e ele era rei, ou regedor. Rei, ou soba, são chefes tribais africanos. Um soba significa, um rei é chefe tribal africano. Ele é chefe de uma determinada tribo. E ele representa o poder máximo da cultura diante do governo. Ele representa a comunidade, representa o seu povo diante do governo. E em todas as circunstâncias, ele cuida do seu povo e administra o seu povo. Ele implementa a continuidade das gerações de acordo à tradição. Então, para ser um soberano, para ser um rei, precisa-se também de poderes sobrenaturais. Você também precisa ter comunicação com os espíritos. E o meu avô, não somente ele era rei, mas também ele era chefe dos chefes tribais africanos. E para ser chefe ou regedor, chefe dos chefes tribais africanos, é necessário que tenha mais poder do que um próprio rei. Você tem que ter mais ainda. Então ele, além de ser soba, ele também era um sacerdote satânico. Como é que é um sacerdote satânico? Ele era um sacerdote satânico no mundo da sociedade secreta. Ele fazia parte da magia negra e da magia branca. Ok. Essa história começa na província do Uís. A província do Uís é uma das 8 províncias de Angola. Angola, no mapa geográfico, ela é representada por 18 províncias. E das 18 províncias, eu estou a falar da província do Uís. E da província do Uís tem 16 municípios. E dos 16 municípios, nós estamos a falar do município de Cangola. Antigamente era chamado de Cangola. Atual mapa geográfico mudou o nome, que o município tomou o nome de Alto Cauale. Alto Cauale é o novo município atual. E estamos a falar da comuna do Bengo, onde todas as coisas começaram. É lá onde o meu avô, os meus avós, a minha mãe, é lá também onde apareceu um anjo chamado Asbade, ao meu avô chamado Bengo, que era o rei, e anunciou o nascimento. Como a minha mãe na época tinha dificuldade de ter filhos, ok? Ela tinha dificuldade de ter filhos, mas quem fez? Os espíritos tinham fechado a madre da minha mãe. Os espíritos tinham fechado a madre da minha mãe para a manifestação deles mesmos, para a manifestação do seu poder. Porque a comunidade toda, o município todo sabia que aquela família, a partir daquela menina e do filho do rei,
eles não tinham problema de alcançar. Isso que todo mundo sabia. Mas quando aparece este anjo chamado Asbade, ao meu avô, pai do meu pai, que era o rei chamado Velho Bengo, ou Velho Estevão, aparece a ele e anuncia que a partir do ventre da tua filha vai sair um príncipe, vai sair alguém que fará parte dos protocolos dos sábios de Sião, uma sociedade secreta e muito conhecida, renomada. Ele será um príncipe, será educado pelos anjos, será educado pela maior educação. Ele passará por um processo extraordinário e vai representar a vossa tribo, vai representar a vossa sociedade, vai representar o vosso país nesta comunidade, neste grupo secreto das sociedades secretas entre o mundo. E ele será grande. Então vamos educar ele, mas ele também ditou as regras de como o menino ou como eu deveria ser educado, que tipo de alimentação eu devia alimentar-me. Ele ditou as regras que tem que ser alimento 100% vegetariano, vegano. Nada de alimento refinado. Ele dizia que o alimento refinado é para os escravos. Os escravos é que têm que comer o alimento refinado para destruir as suas mentes. Mas as pessoas como deuses, eles precisam de alimento saudável para que tenham saúde física, mental e espiritual. E tenham a capacidade de ter o conhecimento para persuadir, para ser um instrumento exato dos espíritos. Para que seja um instrumento exato dos espíritos, precisa ter saúde física, mental e espiritual. E tinha que ter uma mente aberta. E para que tenha uma mente aberta, então tinha que crescer longe da cidade. E lá aconteceu que, na época, o meu país chamado Angola, aqui em África, ela estava em guerra civil. Uma guerra civil que durou 27 anos e matou muita gente. E nesta guerra fez com que os meus pais, minha mãe e meu pai, deixassem a província do Uís e deslocaram-se para a província de Luanda, que é a capital, onde era mais seguro. Então, ao deslocarem-se, eu estando no ventre da minha mãe, quando chegamos na província de Luanda, que é a capital de Angola, estamos a falar no município das Ingombotas, no bairro da Boa Vista, na rua Quimaquenda, é lá onde eu tive o privilégio de nascer. Isso é no dia 17 de setembro de 1990. Eu tive o privilégio de conhecer o mundo, de ver o mundo. E a partir daquele momento, eu fiquei por 9 a 10 meses ou 11 meses, eu fiquei gravemente doente. E os anjos queriam que a minha mãe se deslocasse da província da província de Luanda, que é a capital, para a província do Uís, onde tudo começou. Porque eles queriam que eu crescesse na fazenda, que eu crescesse distante da sociedade humana, da sociedade normal, da massa popular. Porque eu tinha que ser educado pelos anjos. Eu tinha que crescer longe da sociedade normal para receber uma educação interna, uma educação para os iniciados, uma educação acima do normal, que não faz parte do sistema externo, mas sim uma educação do sistema interno. E desta educação estava lá a minha mãe, eu fiquei gravemente doente, meus pais na época tinham posses, viajamos, fomos em hospitais, clínicas, eles não conseguiram detectar que tipo de doença eu tinha. Então fomos obrigados a deslocar-se da província de Luanda, que é a capital de Angola, para a província do Uís, lá onde tudo começou, no município de Cangola, antigamente, como era chamado, e atualmente é Alto Cauale. Se ver no mapa geográfico, vai encontrar Alto Cauale, e lá tem uma comuna chamada Bengo. E na comuna do Bengo tem um bairro chamado também Bengo, é lá onde estávamos. Tive que regressar, eu e a minha mãe fomos para lá, enquanto meu pai estava na cidade, na capital do país, e lá ficamos. Logo que eu e a minha mãe chegamos na província, e no local exato, a doença desapareceu de uma forma sobrenatural. Não teve explicação, mas a doença simplesmente desapareceu. E lá começamos, mesmo um anjo chamado Asbade apareceu ao meu avô dizendo que, olha,
O menino tinha que deixar a comunidade, tinha que deixar o bairro rural para a zona mais isolada. Ele tinha que crescer na fazenda. E nessa fazenda, eu me lembro, quando chegamos na fazenda, eu era pequeno ainda, mais pequeno, aproximadamente 1 ano, mas uma pessoa do outro lado é diferente de uma pessoa normal. Lá o sistema é muito diferente. Quando vive-se na dimensão física e a dimensão espiritual é outra coisa. As coisas são muito diferentes do sistema normal. A espiritualidade é real, o grande conflito é real. Acreditar ou não, os anjos são reais. Os espíritos são reais, eles aparecem. E lá eu fui educado pelos anjos. Eu vi os anjos caídos de várias formas. Eles me educaram e eles se manifestaram em várias formas para se comunicar comigo. E lá nessa fazenda, os funcionários eram chamados de mayombola. O mayombola são pessoas compradas pelo meu avô por dinheiro, eram compradas por dinheiro nas famílias carentes. Como é que se diz? Mayombola ou almas do outro mundo. Você já ouviu falar de que uma pessoa morre, mas ele pode aparecer no outro lado, ele pode começar a trabalhar. Se morreu na Bolívia, ele pode aparecer no Brasil e trabalhar no Brasil. Já ouvi falar disso, de que alguém morreu, mas apareceu em outro lugar? São essas pessoas. Mas na realidade, isso não é exatamente isso. Ok? Não existe quando a pessoa morre, acabou. Mas quais são essas pessoas que trabalhavam? São pessoas que eles compravam, eles manipulavam as pessoas. Eu acompanhei isso com meus próprios olhos, sem ninguém me contar. Lembrando-me de que aconteceu num processo que eu acompanhei com meus próprios olhos, em que um dos membros da sociedade secreta comprou uma pessoa, e essa pessoa, eles queriam manipular, os espíritos manipularam a visão de todos que conheciam esta pessoa, que ele estava doente, manipularam que ele estava doente. E eles mataram um animal, e este animal parecia, os anjos manipularam a visão, hipnotizaram os olhos, criaram uma ilusão óptica para todos que conheciam aquela pessoa. Eles viram o animal que eles mataram, mas as pessoas normais, por causa da ilusão óptica, eles contemplavam aquele animal como se fosse a pessoa. E eles enterraram esse animal como se fosse a pessoa, porque eles viam como se fosse a pessoa. E a própria pessoa real estava numa outra província chamada província de Malange. É só para dizer, a pessoa real estava no outro lado, mas o animal que estava morto, os anjos, espíritos, criaram uma ilusão óptica para as pessoas que conheciam essa pessoa, para verem esse animal como se fosse pessoa. E eles enterraram o animal como se fosse pessoa, porque todo mundo via como se fosse pessoa. E a própria pessoa estava no outro lado. É isso aí que acontecia. Então essa pessoa real trabalhava como escravo. E o animal que enterraram como se fosse a pessoa, que eles viram como se fosse a pessoa, é que as pessoas vão pensar que é a pessoa, mas não era. Então, hoje, temos simplesmente uma introdução. Amanhã, não perca essa oportunidade, minha amada irmã e meu amado irmão. A história é longa, mas vamos resumir em 3 capítulos. Esse é o primeiro capítulo que nós chamamos de capítulo da introdução. Não perca de como eu fui educado pelos anjos, como eu tive encontro pessoal com Satanás, o que eu falei com Satanás, quais são as coisas que ele falou para mim, quais são as coisas que os anjos falaram para mim, e como é que eu comecei a trabalhar, como é que eu comecei a fazer viagens nacionais e internacionais, ainda no mundo satânico. Não perca isso amanhã. Nas mesmas horas, que Deus continue a te abençoar, que Deus continue a nos acompanhar. E não perca também o 3º capítulo, que é o capítulo mais importante, o nosso encontro, ou a vida depois do nosso encontro com Cristo. Como é que eu tive um encontro pessoal com Jesus Cristo? A quem você acredita que é real? Você acredita que é real, mas você nunca o viu. Eu tive o privilégio de vê-lo face a face, como Paulo certa vez viu com seus próprios olhos. Então não perca essa história, não perca essa oportunidade. Amanhã apareça e vamos dar continuidade do mesmo capítulo, da mesma história, como Cristo
me resgatou, como que Cristo me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus continue a nos abençoar. Boa noite aos meus amados irmãos que nos acompanhem. Amém.